Olá, eu sou o professor César Martinez e essa é a sétima videoaula do curso de Iniciação ao Projeto de Pesquisa. Na aula de hoje, nós vamos aprender a usar os descritores de texto, que são uma ferramenta fundamental para a leitura de artigos científicos, dissertações e teses para revisão de literatura. Os descritores de texto nada mais são do que os elementos que adiantam ao leitor o conteúdo do trabalho, e por isso eles são tão importantes. Se o seu trabalho tiver um bom título, um bom resumo e boas palavras-chave, ele vai ser encontrado mais facilmente numa base de dados, ele vai ser lido por pessoas que realmente estão interessadas e ele também vai evitar que pessoas que estão procurando algum assunto, algum tema, mas que não estão interessadas no conteúdo do seu trabalho, não precisem ler este trabalho. Pode ser que você pense que resumo, palavras-chave sejam quase acessórios, detalhes dentro do trabalho acadêmico. Mas quando você realiza uma revisão de literatura extensa, numa base de dados, por exemplo, como a que nós vimos das videoaulas passadas, você vai se dar conta de que o resumo pode poupar um monte de trabalho e um monte de tempo para o pesquisador. Então, por exemplo, dentro de um universo de 40, 50 artigos, eu preciso selecionar quais eu vou usar na minha revisão de literatura. Se eu não tenho um bom resumo que me diga exatamente o que é aquele artigo, eu vou ser obrigado a ir ao texto e procurar capítulo por capítulo qual o conteúdo daquele artigo. Vamos começar então pelo título. Existem três coisas muito importantes que nós precisamos saber sobre o título de um trabalho. Em primeiro lugar, e mais importante, o título é a primeira informação que o leitor do trabalho tem acerca do conteúdo deste trabalho. Então, cada palavra no título precisa ser muito bem escolhida. Assim como no objetivo de pesquisa, o título precisa conter o principal fenômeno do trabalho. Eu preciso olhar para o título, identificar as palavras, os termos que estão ali, e eu vou esperar que estes termos estejam desenvolvidos teoricamente no conteúdo do trabalho. Em outras palavras, existem duas coisas que eu preciso evitar quando eu faço um título. A primeira é que o meu título seja tão confuso que ele não comunique sobre o que é o meu trabalho. E a segunda é criar falsas expectativas no meu leitor, colocando termos que eu não desenvolvo no interior do meu trabalho. O segundo ponto que é necessário levar em consideração na escrita do título é lembrar que um trabalho científico deve fazer referência direta aos resultados daquela pesquisa. Portanto, é diferente de uma obra literária, por exemplo, como um romance, onde o autor pode brincar com o título, colocando metáforas, colocando incógnitas para despertar o interesse do leitor. Num trabalho científico, a gente deve comunicar com clareza quais são os resultados daquele trabalho. Eu não quero com isso apelar para que o título seja sempre algo muito tecnicista, algo cheio de termos técnicos. Não é que você não possa brincar com a linguagem literária dentro do título, apenas que o título tem uma função no trabalho e é comunicar qual o conteúdo daquele trabalho. Para explicar melhor para vocês, eu vou mostrar dois exemplos. O primeiro exemplo é de um título mais convencional, que se atém aos termos utilizados nos processos do trabalho. O outro, ele utiliza um gancho narrativo, utiliza um elemento que desperta o interesse do leitor, mas ainda assim consegue comunicar muito bem quais são os resultados a que apontam este trabalho. O primeiro exemplo que eu vou utilizar é a tese de doutorado da Tatiana Scarazzato. Ela defendeu a tese no programa de pós-graduação em Engenharia Química da USP. Essa tese foi prêmio de melhor tese CAPES nesta área. E o título da tese dela é Tratamento de uma solução de um banho de eletrodeposição de cobre isento de cianeto por eletrodiálise, estudo do transporte iônico e avaliação da recuperação da água e de insumos. Bom, eu não entendo desta área, eu não sei exatamente sobre o que trata a tese de doutorado da Tatiana Scarazzato, mas certamente ela descreve todo o processo de pesquisa, todos os termos, todos os conceitos que ela utiliza,
todos os procedimentos técnicos e as características do estudo que ela conduz. O outro exemplo que eu tenho também é uma tese que foi premiada com o prêmio CAPES de tese na área de História, foi defendida no programa de pós-graduação em História Social da USP, é a tese da Gabriela Aparecida dos Santos. E o título da tese da Gabriela começa com um termo entre aspas, né? Então que faz uma referência a algo que foi dito ou algo que está presente em algum documento. É lança presa ao chão. E aí, guerreiros, redes de poder e a construção de Gaza, travessias entre a África do Sul, Moçambique, Suazilândia e Zimbábue, século XIX. Então a gente pode ver que existe uma referência, né? Então existe uma citação aí a algo que desperta o interesse, que tem relação com a temática do trabalho, com o resultado desse trabalho, mas também fala sobre cada elemento que vai ser desenvolvido nessa tese. Então fala de guerreiros, fala da questão política, né? Então desse conceito de redes de poder, e dos espaços específicos do qual trata a pesquisa, né? Então, travessias entre a África do Sul, Moçambique, Suazilândia e Zimbábue e o período, século XIX. Então, para aquelas pessoas que são pesquisadores na área de história, o título tem uma série de elementos que pode fazer com que a pessoa se interesse ou não se interesse em ler esse texto, ao mesmo tempo em que ela lança aí uma referência que pode fazer com que a pessoa fique curiosa também, que a pessoa possa ter interesse em ler este trabalho. De qualquer forma, tem que se cumprir esse requisito. O título precisa informar o conteúdo do trabalho. O título precisa fazer referência aos principais termos que são desenvolvidos naquele trabalho. O terceiro ponto, ele é também importante, mas é um pouco polêmico, porque um título ele deve ser, ao mesmo tempo, extremamente objetivo, ou seja, qualquer palavra que possa ser retirada do título, que não tenha uma função ali, ela deve ser retirada, a gente deve ser o mais sintético possível, porém ele também deve ser o mais específico possível, por isso alguns títulos vão ser muito grandes. Só que cuidado, né? A gente está falando aqui de um documento, de um projeto, de uma tese, de um trabalho de conclusão. No momento em que a gente manda um artigo a uma revista, isso já muda um pouco. As revistas elas têm políticas para definir o tamanho máximo de um título. A Associação Americana de Psicologia, né, a APA, ela define que um título deve ter no máximo 12 palavras. Então, para artigos de revista, o título deve ser bem sintético, ou seja, o mais estratégico possível. Numa tese, numa dissertação, num trabalho de conclusão, o título pode ser um pouco mais longo, mas ele deve ser muito sintético, ou seja, ele deve apenas reportar, informar aquilo que é imprescindível para que o leitor saiba. Bom, vamos para o nosso segundo elemento de descrição, que é o resumo. O resumo, a coisa mais importante que vocês precisam saber, e é geralmente o maior problema quando nós analisamos trabalhos científicos, é resumo não é introdução. Novamente, repita como um mantra. Resumo não é introdução. O resumo ele é a síntese do seu trabalho. Se ele é a síntese do seu trabalho, um trabalho científico deve ter todos os elementos do desenvolvimento do trabalho contidos no resumo. Claro, se você está realizando um projeto de pesquisa, é natural que o seu resumo tenha esse encaminhamento mais ao futuro, né? No sentido de criar uma expectativa sobre uma pesquisa que ainda não foi realizada. Mas se você já está realizando o seu trabalho, lembre que ao fazer o resumo precisa descrever a totalidade desse trabalho em algumas poucas linhas. Para que a gente entenda o processo de construção de um resumo, nós podemos pensar que o resumo tem obrigatoriamente pelo menos 4 partes. Ou seja, você pode agregar outras informações ao seu resumo, mas é esperado que dentro de um resumo você encontre pelo menos estas 4 partes, que são os propósitos do seu trabalho. O que o seu trabalho se destina, o objetivo desse trabalho, a temática dele. O processo metodológico, né? O que você está fazendo, como é que você está produzindo dados, que tipo de análise você está empregando.
Um marco teórico conceitual, alguma informação sobre qual posição teórica, né, em qual linha teórica você está trabalhando e algum resultado dessa pesquisa. Se é um projeto de pesquisa, um resultado esperado, alguma hipótese, algo que se imagina que vai acontecer. Então, esses são 4 pontos que são fundamentais em qualquer resumo. Um bom trabalho científico, ele vai ter um resumo forte. Se você está fazendo seu trabalho científico e quer que o seu trabalho seja lido, quer que as pessoas se interessem, você precisa construir um resumo que seja realmente potente, realmente atrativo. Algumas revistas científicas, elas já estão trabalhando inclusive com resumos em forma de vídeo, ou seja, o autor pode fazer um curto vídeo de alguns segundos, menos de um minuto, explicando um pouco sobre o seu trabalho. Então, realmente, o resumo científico ele é hoje muito importante, porque é onde vai colocar o seu artigo, a sua tese, a sua dissertação em visibilidade dentro da quantidade enorme de materiais que estão disponíveis digitalmente. Por fim, mas não menos importante, nós temos as palavras-chave. As palavras-chave, como eu havia dito na nossa aula sobre busca sistemática em bases de dados, elas são os termos que vão ligar o seu trabalho a uma comunidade científica. Então, o seu trabalho ele se insere em alguma área do conhecimento, uma grande área, uma disciplina, mas ele também se insere a uma comunidade temática ou metodológica, um grupo de pesquisadores que compartilham das mesmas perguntas que você compartilha. Então, na palavra-chave, é importante você ter muita clareza sobre que termos essa comunidade científica usa e usar essa palavra-chave para vincular o seu trabalho a essa conversa científica, a esse campo. Da mesma forma, como eu havia dado o exemplo, do uso das hashtags em redes sociais. Então, se eu não sei, se eu não conheço quais são as hashtags, eu provavelmente estou inventando palavras, essas palavras estão ali desconectadas. Mas se eu conheço bem quais são as palavras que são usadas, eu vou me conectar, eu vou colocar o meu trabalho em conversa com as outras pessoas que estão produzindo sobre o mesmo tema que eu. Isso vai fazer com que eu seja lido, vai fazer com que eu seja também criticado, mas com certeza eu vou me inserir dentro de um circuito acadêmico sobre um determinado tema, ou que usa determinada técnica, determinada metodologia. Para a gente entender como estão bem encadeados cada um desses elementos, vamos dar uma olhada num exemplo de um título com resumo e palavra-chave, e aí a gente vai conseguir enxergar melhor alguns desses princípios que a gente colocou aqui. Bom, pessoal, então nós vamos analisar o artigo da Gabriela Rodrigues Góes, publicado na revista Geografia Meridionares, do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Pelotas. Esse artigo, então, está no volume 4, no número 1, de 2018, e ele se chama Evolução e Diferenciação dos Sistemas Agrários na Serra dos Tapes, Rio Grande do Sul. Então, nós já começamos pelo título, mostrando que há uma evolução e uma diferenciação. E aqui é o nosso fenômeno, né, do trabalho, os sistemas agrários. Então, esse é o objeto, é o fenômeno que ela está estudando. E a localização, na Serra dos Tapes, Rio Grande do Sul. Então, o título aqui nos dá vários elementos. Como eu havia dito antes, a gente nota que é um título mais enxuto do que uma dissertação, do que uma tese, porque isso é uma revista científica. Então, uma revista científica vai ter uma objetividade maior no título. Bom, o resumo começa com: este artigo tem como objetivo reconstituir a evolução e diferenciação dos sistemas agrários identificados na Serra dos Tapes, Rio Grande do Sul. Então, a primeira coisa que ela faz já é dizer imediatamente ao autor qual é o objetivo do artigo. Para tanto, apoia-se no referencial teórico e metodológico de sistemas agrários. Bom, aqui eu já consigo também imediatamente saber que existe uma teoria, que é a teoria dos sistemas agrários, e esse artigo se apoia nesta teoria para realizar a sua investigação, o qual proporcionou as ferramentas adequadas para compreender as transformações históricas e geográficas nas formas de ocupação, exploração agrícola no recorte espacial estudado.
Então aqui ela está dizendo quais são as categorias, né? As categorias que ela está utilizando na pesquisa é as transformações históricas e geográficas nas formas de ocupação e exploração agrícola. Então a gente consegue entender que é um artigo que tem por objetivo reconstituir evolução e diferenciação a partir da teoria dos sistemas agrários e focado nas transformações históricas e geográficas da ocupação e exploração agrícola. Então eu já consigo saber em apenas 2 ou 3 frases bastante sobre o que trata o artigo, suficiente para mim, para que eu leia ou não, né, o conteúdo do texto. Bom, os procedimentos metodológicos da presente pesquisa consistiram em trabalhos de campo, entrevistas, revisões bibliográficas. Então aqui ela está dizendo quais foram os procedimentos que ela utilizou para fazer o estudo. E aqui ela já parte para os resultados, né? Então, foram identificados em totalidade 5 sistemas agrários. Então, se a ideia é reconstituir a evolução e diferenciação de sistemas, eu tenho que apresentar quais são esses sistemas. E ela apresenta o sistema agrário indígena, quilombola, colonial, contemporâneo, contemporâneo 2. Então, faz aqui já uma linha de diferenciação a partir dessa evolução dos sistemas agrários. Entre os eventos que marcaram a transição de um sistema agrário a outro, destacam-se a ingerência portuguesa sobre a região sul do estado durante os séculos tal e tal, taraná. Então aqui nós temos, né, a conclusão do trabalho, ou seja, os elementos que dão nexo, né, que explicam essas transições entre um sistema agrário e outro, que caracterizam a diferenciação. E as palavras-chave do trabalho da Gabriela são Serra dos Tapes, então fazendo menção às pesquisas que são realizadas nessa localização, a teoria dos sistemas agrários, porque existe um conjunto grande de pesquisadores no Brasil que trabalha com essa teoria, e a evolução e diferenciação dos sistemas agrários, que é um tópico específico deste trabalho, deste artigo. Então, eu vou deixar para vocês o artigo da Gabriela aqui na descrição, o link para quem quiser ler e quem quiser aprofundar um pouco mais, então, essa temática. Mas fica aqui como um excelente exemplo de um título, resumo e palavra-chave bem construído. A videoaula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, valorizem muito os elementos descritores do projeto de pesquisa, do trabalho de vocês. Esses elementos são a porta de entrada de qualquer leitor. Eles são a chave de leitura. Então, mesmo um membro da banca, mesmo um membro do comitê de avaliação de um programa de pós-graduação, ou um leitor, ele vai olhar o trabalho de vocês a partir da primeira impressão que ele teve. E a primeira impressão é o título, o resumo e as palavras-chave. Então não é um detalhe, não é algo menor. Preocupe-se com isso. E como diz um professor amigo meu, façam bons resumos, porque muitas vezes é apenas o resumo que vai ser lido.